Olá, estudantes do 8º ano do Estado do Paraná, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje estamos juntos em mais uma aula de arte, a nossa aula de número 34, que é sobre rádio e comunicação de massa. Vamos cumprimentar o nosso intérprete de Libras? Olá, Nathan, seja bem-vindo. Antes de começar a nossa aula, vamos relembrar de registrar a presença no Classroom. Nas orientações dessa aula, você vai clicar no primeiro link, responder as questões, clicar em enviar. Pronto, sua presença estará registrada. Vamos revisar a aula de número 33 para a gente relembrar o que foi estudado? Primeiro, nós aprendemos o que é sonoplastia e quem é o sonoplasta. Nós também nós conhecemos um pouco da história da sonoplastia, estudamos sobre a sonoplastia tanto no cinema como no teatro. Identificamos diferentes possibilidades da sonoplastia, diferentes formas dela atuar durante a cena do teatro, durante a cena do filme, e percebemos o surgimento de uma outra profissão, que é o dublador. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre rádio e comunicação de massa. Para falar sobre esse conteúdo, nós vamos falar um pouco sobre a invenção do rádio, sobre a presença do rádio em importantes momentos históricos, sobre o que é a comunicação de massa e a relação entre a comunicação de massa e o consumo. A invenção do rádio. A partir do desenvolvimento da telegrafia sem fio e da radiocomunicação, surgiu o rádio. A distância deixou de ser uma barreira para a comunicação. No entanto, não há unanimidade entre os países quanto ao autor dessa invenção. O que acontece? Em vários países diferentes, pessoas diferentes produziram equipamentos que permitiram a transmissão da voz humana. E aí vários países defendem seus inventores do rádio. Primeiro que nós vamos ver no Brasil, o padre Landel de Moura. Ele nasceu em 1861 e morreu em 1928. Ele construiu o primeiro aparelho sem fio para a transmissão da voz humana, em 1892. O rádio. Várias pesquisas apontam que a primeira transmissão de palavra falada à distância realizada no mundo foi feita por este padre em 1899. Então, no Brasil, defende-se que este padre foi o inventor do rádio. Vamos ver qual que é o outro inventor? Várias fontes afirmam que no início do século XX, o engenheiro italiano Guglielmo Marconi inventou o telégrafo e, a seguir, um eletrodoméstico capaz de transmitir notícias, informações, entretenimento de uma mesma fonte para milhares de lares, o rádio. Então, na Itália também, eles defendem que foi esse engenheiro responsável pela invenção do rádio. Ao mesmo tempo, em outros países, no mesmo período, o austríaco naturalizado norte-americano Nikola Tesla também realizava seus estudos e os patenteou. Vocês sabem o que é patentear? É registrar que foi ele o inventor daqueles estudos, que foi ele o autor daqueles estudos. Em 1943, a Suprema Corte norte-americana considerou o inventor do rádio. Então, ele era da Áustria, só que ele estava nos Estados Unidos, e ali ele produziu equipamento que registrou sua patente, e nos Estados Unidos ele é reconhecido como inventor do rádio. Já no Canadá, a primeira transmissão de rádio na história do mundo foi feita por Reginald Fessenden, na véspera de Natal, em 1906, quando ele transmitiu um concerto de Natal para as tripulações dos navios da United Fruit Company no Oceano Atlântico e Mar do Caribe. Essa empresa era uma empresa transportadora de frutas tropicais. E acredita-se que esse canadense, seja o inventor do rádio, porque foi o primeiro a fazer a transmissão para a tripulação do navio. Vamos para o nosso primeiro quiz? Depois da gente ver sobre essas 4 vertentes sobre a invenção do rádio, vamos ver se nós conseguimos responder a primeira pergunta? Assinale a alternativa que apresenta os países de origem, porque nós vimos que um dos inventores ele era de um país e estava morando no outro. Eu quero os países de origem.
dos inventores que são apontados como os inventores do rádio, das pessoas que são apontadas como os inventores do rádio. Primeira alternativa, Brasil, Itália, Áustria e Canadá. Segunda alternativa, Itália, Estados Unidos, Áustria e Canadá. Um minutinho para vocês pensarem, já retornamos. Vamos conferir a resposta do primeiro quiz? Então me acompanhem. Alternativa correta, primeira alternativa, que é Brasil, Itália, Áustria e Canadá. Nós vimos que um dos inventores estava nos Estados Unidos, mas ele era australiano. Não, ele era austríaco. Corrijam, por favor. Quem é da Áustria é austríaco. Rádio e história. Em seus primeiros anos de existência, o rádio foi utilizado como dispositivo de comunicação, tanto no comércio quanto na guerra. Então, no primeiro momento, ele era mais utilizado por funcionários que trabalhavam tanto no comércio como as pessoas que estavam em combate na guerra, como meio de comunicação entre eles. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os aparelhos se tornaram abundantes e sua função de entretenimento começou a ser percebida. No fim do conflito, uma fábrica de rádios nos Estados Unidos tinha diversos aparelhos em estoque, então distribuiu-os à vizinhança, instalou uma antena na fábrica e passou a transmitir música. Então a gente percebe que logo no final da Primeira Guerra, o rádio já começa a ter a função de entretenimento, ele começa a ser mais presente nas casas das famílias e essa fábrica em específico começa a transmitir música por meio do rádio. Então, de um ponto, ela começa a transmitir a música para vários outros equipamentos.
Em 1920, uma estação montada pela Westinghouse, nos Estados Unidos, iniciou o broadcast. O broadcast é a transmissão de um ponto específico para vários outros pontos, que é como acontece hoje também com as emissoras de rádio. Então, a Westinghouse iniciou o broadcast no rádio, veiculando informes sobre a eleição para presidente. Então, essa emissora já começou a passar notícias para a população sobre como estavam acontecendo as eleições para presidente. Em 1925, tem a criação da União Internacional de Radiodifusão. Na verdade, nesse momento, as pessoas começam a perceber várias possibilidades do rádio e começam a ter várias produções. E essa União Internacional, ela foi criada justamente para organizar essas várias produções que estavam acontecendo. Em 1932, o rádio foi utilizado no Brasil, na Revolução de 1932, como meio de comunicação entre as tropas e, ao mesmo tempo, também foi usado como instrumento de divulgação do movimento entre a população. Então, enquanto acontecia a Revolução, tanto as tropas do governo que estavam em combate como a população que se opunha, eles utilizavam o rádio como meio de comunicação. Por isso, Getúlio Vargas procurou controlar essas transmissões na época, porque aí ele conseguia manter apenas a comunicação entre as tropas dele. Em 1936, a primeira emissora brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, sendo que ela foi criada em 1923, possuía a preocupação educativa e cultural. Então, foi criada em 1923, mas lá em 1936 ela já tinha a intenção de utilizar o rádio como meio educativo para comunicar informações, para ensinar as pessoas coisas que às vezes não era possível por outros meios. Ela existe até hoje, tendo se transformado em 1936 na Rádio MEC. Então, desde esse momento, a gente já percebe que a educação também utiliza-se de meios de comunicação para manter-se ativa e, mais uma vez, esse ano, os meios de comunicação foram novamente o recurso necessário para que a comunicação se mantivesse ativa com a própria pandemia. Então, já desde 1936, os meios de comunicação já servem à educação dessa maneira. Vamos para o nosso quiz número 2. Em qual momento os aparelhos de rádio se tornaram mais abundantes? Então, nós vimos que num determinado momento eles eram mais usados no comércio, na guerra, e teve um momento específico que eles começaram a chegar nas casas das pessoas. Qual foi esse momento? Primeira alternativa, após a Revolução de 1932. Segunda alternativa, após a Primeira Guerra Mundial. Terceira alternativa, após a criação da emissora de rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Qual das alternativas é correta? Um minutinho para vocês pensarem e logo retornamos.
Vamos conferir a resposta do nosso quiz de número 2? A alternativa correta é a segunda alternativa, que foi após a Primeira Guerra Mundial que os aparelhos de rádio se tornaram mais abundantes. Na Revolução de 1932, várias pessoas já tinham, não era tão comum, mas várias pessoas já tinham rádio em casa. E quando aconteceu a criação da primeira emissora de rádio brasileira, também várias pessoas já tinham o rádio em casa. Peças de teatro, óperas, novelas e gêneros do entretenimento que posteriormente seriam populares na televisão, como programas de variedades e de talentos, emergiram naqueles primeiros anos, chamados de a Era do Ouro do Rádio. Então, alguns programas de televisão que hoje nós conhecemos mais fazendo parte da telinha, na verdade, eles começaram nesse momento que ficou conhecido como Era do Ouro no rádio, e ali eles já tinham a função de entretenimento. Em 1938, nos Estados Unidos, Orson Welles adaptou A Guerra dos Mundos. Ele adaptou de uma peça feita em teatro justamente para ser feita no rádio. Essa história foi contada simulando um programa jornalístico. Na história, a Terra estava sendo invadida por marcianos. Então, o que acontece? Essa transmissão ela durou aproximadamente 1 hora. Esse período em que a transmissão acontecia, as pessoas começaram a acreditar que era verdade, porque ele fez como se fosse um programa jornalístico mesmo. E tem, inclusive, reportagens contando que as pessoas começaram a chamar a ambulância, começaram a rezar, começaram a entrar em contato com a família, se despedir da família, que elas realmente acreditaram que aquela história estava acontecendo. E foi um momento de pânico até que tudo foi esclarecido. E alguns anos depois, essa peça também foi passada no rádio no Brasil, também teve o mesmo pânico da mesma forma. Então, aqui a gente já vê o quanto os meios de comunicação influenciam para a gente acreditar que algumas coisas podem ser reais, né? Essa imagem do lado direito é a imagem da equipe ensaiando esse radioteatro, e esse com os braços levantados é o Orson Welles. E aqui do lado direito a gente percebe a orquestra que faria a sonoplastia dessa peça enquanto ela estivesse acontecendo. Em 1938, Getúlio Vargas criou a Hora do Rádio, e é o que hoje nós conhecemos como Voz do Brasil, que é um programa que continua existindo ainda hoje como o momento em que o governo comunica informações à sociedade. Em 1939, Hitler proibiu a audição de rádios estrangeiras na Alemanha, e no ano seguinte as emissoras desse país passaram a transmitir a mesma programação. Então, quem lembra de ter estudado história, em 1939 já começa a Primeira Guerra, e foi um momento em que Hitler não permitiu mais que fossem passadas programações estrangeiras na Alemanha. E todas as emissoras de rádio do país começaram a transmitir uma só programação. Em 1945, o imperador do Japão anunciou a rendição do país. Então, foi outro momento marcante também. Se em 1939 começou a Primeira Guerra, em 1945 é o momento do final da Primeira Guerra. Vocês devem se lembrar sobre as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Logo após essas bombas, o imperador do Japão comunica sua rendição e tem fim a Segunda Guerra Mundial. Vamos para o nosso quiz de número 3. Podemos afirmar que a primeira metade do século XX no rádio foi utilizado como meio de comunicação e entretenimento. Tentem se lembrar, esse momento que eu acabei de explicar. O rádio foi utilizado como meio de comunicação e entretenimento? Ou foi utilizado apenas como meio de comunicação para repassar informações sobre os governos de diferentes países? Pensem um pouquinho e logo retomamos.
Voltando para o nosso quiz de número 3, vamos conferir a resposta? Primeira alternativa é verdadeira, ou seja, foi utilizado como meio de comunicação e entretenimento, nesse primeiro momento que eu expliquei. E segunda alternativa é falsa, porque afirma que foi usado apenas como meio de comunicação para repassar informações sobre os governos de diferentes países. Vamos voltar um pouquinho nos slides, porque quando eu estava explicando aqui sobre o Hitler, sobre o imperador do Japão, no primeiro momento eu comentei que era a Primeira Guerra Mundial e, na verdade, não. A Primeira Guerra aconteceu de 1914 a 1918. Esse momento aqui é a Segunda Guerra Mundial, que teve início em 1939 e se encerrou em 1945. Então, eu fiz essa troca, mas corrijam aí. Nesse momento acontece a Segunda Guerra Mundial. A primeira já tinha se encerrado há um bom tempo. Vamos continuar então com a nossa aula. Comunicação de massa é um sistema de comunicação capaz de atingir um grande número de receptores ao mesmo tempo. Então, vocês viram que nós estávamos falando do rádio, agora a gente vai conversar um pouco sobre o que é comunicação de massa. É uma forma que alguém que está comunicando uma determinada informação consegue atingir várias pessoas ao mesmo tempo. Vamos relembrar um pouquinho sobre alguns tipos de comunicação para a gente entender como que acontece a comunicação de massa mais específico? Nós temos a comunicação intrapessoal, que é a comunicação da pessoa consigo mesma, que a gente começa a perceber, por exemplo, eu estou me sentindo triste, por que que isso está acontecendo? E aí a gente começa a pensar como pode fazer para se sentir melhor. Esse é um tipo de comunicação intrapessoal. Comunicação interpessoal, que acontece entre duas ou mais pessoas. Então, é de uma pessoa com uma outra com quem ela está convivendo, interagindo. A comunicação em grupos, que acontece entre 3 ou mais pessoas, e aí várias pessoas participam dessa comunicação, emitem informações, trocam ideias. E a comunicação de massa, que é essa específica que nós vamos estudar, que é de um para muitos pontos ou de um ponto a vários outros lugares. Então, a comunicação de massa sempre vai envolver um emissor e vários receptores. Vamos para o nosso quiz número 4 para ver se nós conseguimos organizar sobre a comunicação. Qual tipo de comunicação teve grande influência a partir da invenção do rádio? Olha, isso é uma coisa que eu ainda não expliquei. Mas tentem se lembrar, quando o rádio, no final da Primeira Guerra, que tinham muitos rádios, e uma empresa resolveu fornecer os rádios para as pessoas da população e passou a transmitir música. Uma empresa transmitindo música para várias outras casas. Corresponde a qual tipo de comunicação? Alternativa A, comunicação intrapessoal. Alternativa B, comunicação interpessoal. Alternativa C, comunicação em grupos. Alternativa D, comunicação de massa. Qual que é o tipo de comunicação que teve grande prioridade com o desenvolvimento do rádio? Um momento para vocês pensarem, logo retornamos.
Vamos conferir a resposta do nosso quiz número 4? Alternativa correta, alternativa D, que é a comunicação de massa, que é justamente de um ponto para vários outros pontos. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa forma de comunicação. Os meios de comunicação de massa como instrumentos mediadores da transmissão de mensagens escritas, sonoras, visuais e textuais. Então, se a gente lembrar um pouquinho na história, o ser humano se comunica de diferentes formas e os meios de comunicação de massa vão permitir que essas diferentes formas também sejam comunicadas de uma pessoa para várias outras. Vamos retomar um pouquinho das diferentes maneiras do ser humano se comunicar para a gente lembrar como foi acontecendo aos poucos? Então, no início, o ser humano se comunicava bastante por gritos e gestos. Depois ele passou a se comunicar por meio da pintura rupestre, onde ele registrava cenas do dia a dia ou desejos que ele tinha de uma boa caça, de uma boa colheita. Depois por meio da pictografia, que era uma forma de escrita em que as letras eram desenhos, não eram como as letras que nós conhecemos atualmente. Depois por meio do papyrus, que é uma planta e na verdade era tirada a parte de dentro do caule da planta para fazer uma espécie de papel, que essa parte de dentro era usada para tecer uma espécie de papel, não era exatamente o papel que temos hoje, mas era semelhante. Essa parte de dentro do caule tecida e as pessoas registravam a escrita no material feito por essa planta. Depois tivemos o surgimento do jornal, da imprensa, que aí permitiu que as informações fossem publicadas em grande escala. Os correios, que permitia também o rompimento de várias barreiras de distância. O telégrafo, e aí a gente já está começando a chegar no assunto da aula de hoje, que permitiu o surgimento do telefone e do rádio. O cinema, que foi o que nós estudamos na aula passada, que também é uma forma de comunicação. A televisão, o computador, e aí a gente já vem bem para a atualidade, a internet, que permitiu a criação de um universo virtual. E esse universo virtual engloba diferentes maneiras de comunicação, visuais, sonoras. Vamos para o nosso exercício de número 1? Você escolhe os produtos que você consome para a gente começar a pensar um pouquinho no nosso dia a dia. Você costuma escolher os produtos que você consome? Realmente você que escolhe? Cite exemplos de produtos que você consumiu e diga o que o ou a levou a escolhê-los. Então você vai lembrar alguma coisa que você comprou, que você usou e o que fez com que você escolhesse aquele produto. Alguns minutinhos, é uma resposta pessoal, responda com as suas palavras e logo retornamos.
Conseguiram responder o nosso exercício de número 1? Pensaram um pouquinho sobre coisas que vocês consumiram e o que te motivou a consumir aquele determinado produto? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre comunicação de massa e consumo. A indústria cultural opera através da utilização de tecnologias midiáticas da publicidade, ou seja, com o desenvolvimento dessas novas tecnologias, nós também tivemos produções culturais que passaram a ser reproduzidas numa variedade bem maior do que eram antes, e essas produções começaram a chegar em várias pessoas ao mesmo tempo. A indústria cultural não apenas define padrões para as práticas de consumo, como também apresenta estratégias para a imposição de valores e ideologias, e aqueles que não seguirem aos padrões impostos tendem à possibilidade de exclusão social. Vou citar um exemplo bem simples. Antes, a gente se comunicava pelo telefone, com fio fixo lá na casa da gente. Com o celular, nós começamos a nos comunicar de outra forma. A gente poderia estar em diferentes lugares e poderia ligar para as pessoas. O celular no início era aquele de botão, aquele bem diferente do que nós temos hoje. Com o WhatsApp, nós passamos a ter que substituir aquele celular antigo, porque todo mundo tinha o WhatsApp e a gente não tinha. Então, foi uma necessidade que foi colocada com a mudança da tecnologia e a criação de novas necessidades de consumo. Ah, professora, você quer falar então que eu não posso ter celular com WhatsApp? Não, é importante a gente perceber que foi uma necessidade criada por essas transformações. Esse equipamento atende nossas necessidades, mas a gente não pode ficar refém dele. A gente também tem nossa vida pessoal, precisa conversar com a família e ter outras relações no nosso dia a dia. E outra coisa importante também, a gente precisa ter cuidado, porque, por exemplo, se eu vejo uma pessoa numa propaganda, essa pessoa é mais alta que eu acho essa pessoa bonita, posso admirar essa pessoa, só que eu tenho que ter cuidado pelo fato de eu não ter a característica que ela tem, isso não pode me deixar triste, eu preciso reconhecer que são características diferentes e valorizar essa característica. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. São vendidos produtos e esses produtos, às vezes, a gente precisa discernir que a gente não precisa assumir o que é proposto sempre nas imagens oferecidas. Vamos reelaborar nossa resposta, então. Você escolhe todos os produtos que você consome? Cite produtos que você consumiu e diga o que a influenciou, levando a escolhê-los. Alguns minutos para vocês buscarem essas influências e já retornamos.
Conseguiram responder o exercício de número 2? Como eu disse para vocês, importante não é você deixar de consumir um determinado produto, porque passa na TV, porque está na internet. Você não precisa deixar de consumir. Você precisa reconhecer que às vezes você teve vontade porque passou na propaganda e ter cuidado para não ficar dependente disso, não se sentir às vezes excluído por não ter determinada característica que está sendo colocada nas imagens da TV. Esse é o cuidado que tem que ter, mas a tecnologia está aí para ser aproveitada por todos nós. Vamos então relembrar o que nós estudamos nessa aula. Primeiro, nós percebemos divergências sobre a invenção do rádio. Nós vimos que diferentes países têm versões diferentes sobre essa invenção. Observamos a importância do rádio em vários momentos históricos, tanto para a comunicação entre equipes de trabalho como para a divulgação de notícias. Compreendemos o que é a comunicação de massa, como ela acontece, que é de um ponto para vários outros pontos, e entendemos como a comunicação de massa pode influenciar o consumo, que ela pode levar a gente a querer consumir outros produtos, e a gente precisa ter cuidado para não ficar refém dessa forma de relação com os produtos da atualidade. Aqui no final nós temos as referências, caso alguém queira estudar um pouquinho mais sobre algum assunto. Por hoje é só, agradecer a presença do Natan. Muito obrigada. Tchau, tchau, Natan. Estaremos juntos na próxima aula. Tchau, tchau.